Mas, por exemplo, quando você financia, os próprios investimentos também, né? Quando você investe ou financia algo, ele é atrelado a alguma taxa. E aí essas taxas podem ser variadas. Tem umas básicas, né? Taxa Selic, que é a taxa básica de juros, tem a da inflação, que é o IPCA, tem o IGPM, que também é uma área correlata da inflação, só que é atrelada a produtores, enfim. Mas, de modo geral, assim, para quem não sabe nada, dá para pensar assim numa taxa geral, assim, para tanto para financiamento quanto para investimento. Eu vou investir, todo mundo gosta, eu vou investir a 1% ao mês, a 3% ao mês. O que eu diria que é uma taxa boa? Assim, eu vou investir, vou pensar quando faço a conta. Legal essa pergunta. Qual é a taxa? Para quem não entende, porque eu falar que é atrelado ao IPCA, o IPCA ele varia com a inflação, se o governo imprime dinheiro, se a taxa de emprego está alta, está baixa, tem várias coisas, a pessoa não vai conseguir, às vezes, nem mensurar, né? A quantidade de moeda rodando no Brasil. Mas se conseguir dizer assim, uma taxa de juros desse valor é conservador ou é uma premissa válida? O que você pode dizer sobre a taxa? A premissa válida, conservadora, é sempre CDI. Por quê? Porque hoje qualquer banco digital que tem um rendimento atrelado ali já é 100% CDI. E o CDI é? O CDI é a taxa é uma taxa bancária, né? De juros entre bancos. Ele é muito atrelado ao juros do país, né? Que é a taxa Selic. Então, a taxa Selic, que é a taxa de juros do país, basicamente ela é igual à taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Uhum. Aí tem uma questão regulatória dos bancos, que ele tem que terminar o caixa zerado, umas coisinhas lá. Mas, enfim, essa taxa CDI, ela hoje é utilizada pelos bancos para o empréstimo do dinheiro fácil. Uhum. Que maneira? Quando você deixa o dinheiro lá no Nubank, no C6, a poupança ela é 0,75% do CDI. Então, a taxa CDI ela é a mais fácil de buscar. Então, se você fizer estudos e premissas em cima do CDI, você está sendo conservador. Uhum. Qualquer coisa a mais é positivo. Boa. Então, projetar em cima do CDI médio é o suficiente. Hoje o CDI está perto de 13, lá vai cacetada, né? 13,75. Sim. Geralmente já chegou a ficar 2% antes nos juros baixos. A gente gosta de trabalhar o famoso 1% ao mês. Uhum. Então, a projeção do 1% ao mês, que dá ali 12% ao ano, é uma premissa boa. Até otimizada, né? Não é otimista, né? Otimista, mas não é irreal. Uhum. É otimista, plausível, entendeu? Okay. Então, trabalhar ali entre 0,8% e 1% ao mês é o suficiente para qualquer premissa. Outra premissa que você pode usar é querer bater a inflação. Aí você está preservando seu poder de compra. Então, se eu conseguir fazer meu dinheiro render igual à inflação, o meu R$100 de hoje, depois de uma inflação de 10%, vai ser os mesmos R$110 lá na frente. Você consegue explicar para a gente o que é a inflação, para quem não tem ideia? Basicamente, a inflação é uma cesta de produtos, né, que são verificados os preços com uma recorrência que o governo faz. Ali tem o preço do arroz, preço do feijão, alguns bens de natureza comum. E é essa variação de preço da inflação. A inflação, ela para a gente que é engenheiro, ela é a derivada segunda do preço. Então, na verdade, uma inflação alta fala que os preços estão subindo com grande velocidade. E uma inflação baixa, também os preços estão subindo, mas com uma velocidade menor, tá? Então, o mundo é inflacionário. Os preços sempre tendem a subir. A inflação alta, a inflação baixa só vai frear isso. Mas dificilmente a gente vai ver um processo deflacionário completo. A gente tem algumas reduções do preço devido à oferta e demanda, mas no longo prazo, dificilmente a gente vai ter assim, o Brasil passou por um processo de 5 anos de deflação. Assim. Resumindo, a inflação é igual a entropia, né? Sempre aumenta. Sempre aumenta. Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. É até uma ideia de que a economia mundial, ela cresce. Uhum. Então, se o mundo cresce, tem um PIB mundial, aquelas coisas, tudo, isso é normal. A ideia da inflação crescer, ela é uma questão de que a oferta e a demanda estão balanceadas. De forma que você incentiva o produtor a produzir, você incentiva o cara a comprar, o cara aumenta um pouquinho o preço para continuar a produção, o cara quer ganhar um pouquinho melhor para poder conseguir comprar, e aí ele tem que aumentar o salário. Degrauzinho ali, um ajudando o outro a subir, né? Isso. Uhum. Então, a inflação controlada, ela é positiva. Legal. Então, as premissas de desenvolvimento, voltando para o cara que acabou de entrar, quer fazer lá seus estudos para entender onde ele quer chegar, o objetivo final, ele tem que entender quanto ele ganha, quanto ele gasta, quanto sobra.
Depois que ele vê o quanto sobra, ele faz as contas. Poxa, eu quero chegar em tanto, então eu preciso ou ganhar na loteria e ganhar muito dinheiro, ou uma taxa muito absurda, ou eu preciso economizar mais para eu aportar mais e chegar naquele valor. E aí depende também das premissas pessoais, mas aí geralmente 20%, 30% ali do salário é factível para um custo de vida médio, assim, vamos dizer, né? Então, o cara consegue viver ali com R$ 6.000. Pô, não é a casa em Copacabana, mas o cara consegue ter ali uma qualidade de vida boa, viver as coisas e ainda juntar um certo dinheiro que vai dar uma tranquilidade temporária para quando ele sair e tiver que procurar uma coisa nova, entendeu?